estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, no capítulo 25. Esse capítulo, ele conta uma história bem interessante entre três personagens principais. Um deles é Davi, que era rei, que depois se tornou rei de Israel, até então ele não era. Nabal e Abigail. Vocês já encontraram? Ok, o versículo 2 diz o seguinte, a partir do versículo 2. Havia um homem rico de Maom, que tinha uma grande propriedade para a criação de gado, perto da aldeia de Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e naquela altura encontrava-se tosqueando as ovelhas. O seu nome era Nabal e a sua mulher era bela e inteligente. Chamava-se Abigail. No entanto, aquele indivíduo, descendente de Caleb, tinha um mau caráter e uma natureza ruim. Vocês podem deixar aberto aí? Nós vamos estar passando por essa passagem, mas são esses versículos que nós vamos estar lendo. Essa mulher, Abigail, ela é uma mulher muito sábia e um tempo atrás Deus tinha me dado essa palavra e eu creio que ela veio em boa hora. Quando a pastora Priscila pediu para eu ministrar, Deus já falou que ele queria falar com quem estivesse aqui a respeito dessa mulher. Eu vou só contar, porque é um capítulo bem grandinho, eu vou contar para vocês como que foi essa história. Bom, desde que Deus separou, tinha um rei de Israel chamado Saul, mas ele tomou uma atitude errada e Deus decidiu que colocaria Davi para reinar em seu lugar. A partir de então, Davi teve que ficar fugindo de Saul, porque ele queria matá-lo. Então Davi passou a viver em cavernas e também no meio do deserto. E numa dessas fugas dele, ele vivia fugindo. Ele teve uma época que ele ajudou os vários empregados desse Nabal, que era um senhor muito rico da região. Então ele protegeu assim, contra outros salteadores naquela época que tinha, né, que vinham roubar as ovelhas e tudo. Então ele estava ali, ele e o pessoal dele, Davi e o pessoal dele, protegendo aquele cara lá e as coisas dele, as propriedades dele. Passado um tempo, que foi bem quando começa esse capítulo, Samuel, né, que é o autor do livro, ele morreu e Davi foi para a região de Nabal. E o que aconteceu? Nabil é meu patrão. Nabal, ele estava lá na casa dele e Davi precisava de alimentos, porque eles já estavam, né, fugindo há tanto tempo, eles precisavam de alimentos. Então ele pediu que alguns dos servos dele fossem lá conversar com Nabal para pedir alimento. E quando ele foi lá, ele pensou, nossa, com certeza Nabal vai me dar muita coisa, porque eu protegi ele tanto tempo, né? Só que esse Nabal, o próprio nome dele já fala que ele significa o quê? Tolo e mau caráter. Ele era uma pessoa muito mau. Então ele pegou e decidiu que ele não ia dar nada. Ele falou assim, o que esse Davi pensa que eu sou para tirar as coisas dos meus servos e dar para um bando como dele? E aí, então, ele pegou e os servos de Davi voltaram para dar essa resposta para ele e Davi ficou muito irado com essa resposta. Porque ele pensou assim, mas como ele tem coragem de falar isso? Eu que protegi, cuidei das coisas dele, agora ele vem me tratar desse jeito. E daí Davi falou uma coisa para ele, para os servos dele. Eles eram 600 pessoas. Davi falou assim, vem 400 comigo, fica 200 aqui cuidando das coisas, que nós vamos matar toda a família de Nabal, não vai sobrar ninguém. Até amanhã cedo, ele ainda jurou, ele falou assim, eu juro que até amanhã cedo não vai sobrar ninguém nem para contar a história da família dele. E daí eles foram. Só que nesse meio tempo, um dos servos de Nabal foi procurar a esposa dele, que era Abigail, e contou para ela tudo o que tinha acontecido. Então agora que eu quero que vocês prestem bastante atenção na atitude de Abigail. Porque, em primeiro lugar, a gente observa olhando o texto, a partir do versículo 14, que fala que foi quando esse empregado dela foi falar para ela o que tinha acontecido, a conversa, e qual a resposta que o Nabal tinha mandado. Você pode observar o quê? Que ela era uma pessoa boa. Por quê? Se ela fosse uma pessoa má, uma má patroa, eles eram muito ricos, muito mesmo. Se ela fosse uma má pessoa, com certeza, aquele empregado dela não ia se preocupar. Ele ia pensar assim, eu não estou nem aí se eles matarem Nabal, porque ele é uma pessoa ruim mesmo, é bom que morra, né? Mas
Ele foi lá e contou para ela tudo o que tinha acontecido, porque ele sabia que ela ia tomar uma providência. Então, a importância que a gente pode ver nisso, nesse primeiro ponto, a importância do relacionamento interpessoal. Porque a nossa vida, a gente não sabe de quem a gente vai precisar no amanhã. Então, é muito importante para a gente ter um relacionamento, ter uma comunhão. Eu fui uma pessoa que, antes de vir para cá, no Brasil, eu ainda tento me soltar ainda, mas é difícil, porque eu gostava muito de ficar sozinha. Não tinha muita amizade, eu tinha as minhas amigas, aquilo ali só. Mas hoje eu vejo quanto é diferente quando você tem comunhão e amizade com as pessoas. A sua vida é muito melhor, porque a própria Bíblia fala, é melhor serem dois do que uns, não é? Então, assim, quando você tem um círculo de amizade, aquilo vai te favorecer de alguma forma na vida. Então, com certeza, ela tinha uma relação de confiança com os servos dela, e daí esse rapaz foi e contou para ela o que tinha acontecido. A segunda característica de Abigail, que eu quero que vocês aprendam nessa tarde, é que ela é uma mulher de atitude. Por quê? Ele foi lá e contou para ela. Ela poderia ter feito o quê? Poderia ter, não ter ligado, não ter escutado aquilo, poderia ter ignorado a situação. E muitas vezes a gente tem um problema na nossa vida e a gente escolhe ignorar. Mas o que ela fez? Não, ela foi uma mulher de atitude. Ela decidiu que ela ia fazer o que fosse, não importa o que fosse, mas ela ia mudar aquela situação, ela ia fazer alguma coisa para salvar a família dela. E daí depois o que ela fez? Ela foi, no versículo 18, fala que ela rapidamente preparou várias coisas para mandar para Davi. Então, ela foi uma mulher ágil também. Porque às vezes a gente fica assim, aquela paradão, sem saber o que fazer da vida. Mas o Senhor, Ele quer o quê? Ele está procurando por mulheres que se disponham a tomar atitude e a fazer tudo que o Senhor tem planejado e colocado nas nossas mãos. Amém? E outra característica dela é que ela era uma mulher muito generosa. Por quê? Na Bíblia fala que ela levou 200 bolos de farinha, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, 70 litros de grão torrado, 100 bolos de passas, 200 bolos de figos. Então, ela deu muito além do que Davi tinha pedido. E isso é uma característica que a gente pode trazer para a nossa vida também. A gente tem que aprender a ser generosa. Às vezes tem uma pessoa precisando da gente, aí a gente ou se faz meio assim, só até aquilo ali. Mas por que a gente não decide fazer mais? Se tem uma pessoa que, se você pode, claro que tem exceções, às vezes uma pessoa te pede uma coisa e você não pode. Mas se você pode, por que você não faz aquilo que ela te pediu e ainda mais? Não é verdade? Porque com aquela atitude você vai estar mostrando o quê? Que você não está fazendo aquilo por obrigação, mas você está fazendo com todo o seu coração. E outra coisa também, ela era uma mulher de muita fé e coragem. Ela era uma mulher muito rica, de verdade ela não precisava ter ido ali. Ela foi encontrar com Davi, mas ela não precisava, ela poderia simplesmente ter mandado as coisas pelos empregados dela. Mas não, ela se dispôs a ir, encontrar com Davi e interceder para que ele não fizesse nenhum mal a ela e nem a família dela. Ela também foi uma mulher muito prudente, porque a palavra de Deus fala lá no versículo 19, que ela fez tudo isso, ela decidiu que ela ia mandar as coisas para Davi, só que ela não falou nada para o marido dela. E isso aqui pode ser um pouquinho polêmico, mas é claro que cada situação é uma situação. Por quê? Nabal, a própria Bíblia já fala que ele era um homem tolo, ele não tinha sabedoria. Então ele já foi errado de ter tratado Davi daquele jeito. O que ela pensou? Não, eu vou fazer tudo com ele, tudo assim, meio por baixo dos panos, mas depois eu converso com ele quando a situação estiver resolvida, porque às vezes tem situações na nossa vida que a única pessoa que a gente pode abrir nosso coração é para Deus. Não adianta você falar para sua amiga, não adianta você falar para o seu marido, seja quem for, porque às vezes você vai ser mal compreendida. Então tem situações na nossa vida que a gente tem que ser prudente e abrir o nosso coração, fechar para todo mundo e abrir só para Deus, porque Ele é que sabe o que é melhor para a gente e com certeza na hora certa Deus vai dar a oportunidade de falar. Tanto que depois ela contou para Nabal o que ela tinha planejado, o que ela tinha feito.